Fala pessoal, beleza? Mais um Moeda de Troca começando. Eu sou o Gabriel Oliveira. Eu sou o Matheus Gabordi, o mestre das finanças. E para você que não sabe, a gente está começando esse novo quadro. Na verdade, esse é o terceiro já. Para você entender e para contextualizar, para você que está chegando agora, que não viu os outros, aconselho que você veja. Os cards vão aparecer aqui em cima, mas assiste esse primeiro, depois você vai para lá. Eu faço o papel de você. A gente compila as perguntas, as dúvidas, as dores da galera e traz aqui para o Matheus responder para a gente ir ajudando cada vez mais vocês. Perfeito. E hoje o tema que a gente escolheu é: as pessoas não entendem o poder do longo prazo. Show de bola, e realmente não entendem. Por quê? Direto ao ponto. Vamos já começar estralando já. A resposta é que não tem um porquê só. Mas um dos principais porquês as pessoas não entendem o longo prazo começa com a definição de longo prazo, que é abstrata. A gente estava 2 minutos atrás procurando algumas coisas para dar uma pesquisada e a gente achou um site muito bom, um site muito sério, que falava investimentos para longo prazo. A gente foi olhar o período e era 1 ano. Nossa! Era 1 ano, período de longo prazo. E começa porque não tem uma caixinha, isso é curto prazo, isso é médio prazo, isso é longo prazo. Começa muito na definição. A minha definição de curto, médio e longo prazo, que não é uma definição correta, não certa nem errada, é o que eu acredito que tem sentido. Para mim, curto prazo é até uns 2 anos, médio prazo de 5 a 7, longo prazo acima de 10 anos. Mas as pessoas não entendem o poder do longo prazo, primeiro porque ninguém quer esperar 10 anos para acontecer nada. A gente é muito imediatista. Você quer comida? iFood. Quer um encontro? Tinder. Quer falar com alguém? WhatsApp. É verdade, é tudo muito imediato. E a gente acaba ignorando o poder do longo prazo e como as coisas são muito rápidas, a nossa percepção de longo prazo diminui. O que é o longo prazo? Uma coisa que, em teoria, eu canso para esperar, que demora para esperar. E isso acontece uma coisa que não é construtiva. A gente está cada vez querendo mais rápido as coisas, então a sensação de longo prazo acaba diminuindo. Mas sabe o que não muda? O efeito dos juros compostos. O tempo de amadurecimento, o prazo para o conhecimento, isso não dá para acelerar. Tem coisas que não dá para acelerar. Então, o primeiro problema seria esse, a percepção de longo prazo. E a percepção de longo prazo tem a ver com o nosso anseio para conseguir as coisas. Esse é o problema número 1. Tá. Vamos focar para você que está assistindo a gente, anota ou então imprime isso numa impressora e coloca. Curto prazo, quantos anos? Até 2. Até 2 anos, de 0 a 2. De 0 a 2 anos. Médio prazo? 5 a 7. 5 a 7 anos. E longo prazo? Acima de 10. Então, longo prazo a gente está pensando no futuro. Exato. Tá. Uma dúvida. Essa é mais pessoal. Okay. Vamos dizer assim. Hoje eu tenho uma empresa, trabalho em parceria com você. A gente tem outros clientes, mas... Certo. A questão que eu mais penso, e toda vez que eu converso com alguém sobre investimento, porque sabem que eu trabalho com você, e é engraçado, eu não sou uma autoridade, eu não sou um cara que estudou horrores que nem o Matheus lê livro e é professor disso, e as pessoas, só do fato de eu trabalhar com você e também ter os meus investimentos, as pessoas já me enxergam como, que ação que eu compro lá? Você precisa me ajudar a montar a minha carteira. Mas, por outro lado, isso já é bom, porque aí eu consigo, pela bagagem que a gente está construindo aqui. Mas a dúvida é, existe alguma forma de eu pensar no longo prazo e ter resultado no curto? Não, no curto e no médio, vamos, porque curto, como a gente falou, 2 anos, às vezes é meio complicado mesmo. Mas é possível? É perfeitamente possível. E eu gostei muito do comentário que você fez de... Qual que é a primeira pergunta que te fazem? Que ação eu compro? Onde eu ponho o dinheiro? E na realidade... É quase uma lei, né? Na realidade, essa tem que ser a última pergunta, não a primeira. Mas uma coisa que acontece, que dá até pra gente fazer um paralelo com a academia. Você quer fazer academia, é um resultado de longo prazo. Você quer resultado daqui 5 anos. Você sabe que vai ter resultado daqui 5 anos. Você contrata um plano bacana, um personal trainer, academia perto da sua casa, show de bola. E você vai lá 3 a 5 vezes por semana. Você vai para 5 anos. Você fica treinando. Eu não vou, né? Tudo bem. Dá pra ver aqui que eu não vou. Tá, vai, desculpa. Uma pessoa que vai. Uma pessoa que vai com consistência. Entendi. Essa pessoa, daqui 5 anos, tem um resultado excelente. Sim. Concorda? Sim. Só que ela, daqui 2 meses, 3, 4, enxerga algum resultado. Mas não é o resultado que ela quer. Então o que ela faz? Ela não para. Ela continua. Alguém que contrata a academia,
para ter um resultado em um mês e vai todos os dias, em um mês não tem nada. Deixa eu traçar um paralelo que comigo acontece muito isso. Todo ano eu tento fazer alguma atividade física, mas geralmente eu paro. Certo. Porque realmente eu não gosto de academia, não gosto do ambiente de academia. Mas isso não vem ao caso, a ideia aqui é finanças, mas é só um parênteses. Mas eu vejo assim, para ter um paralelo com investimentos. Quando eu estou fazendo lá a academia, tá certo que dentro de um ano você vai ver o resultado em um ano. Mas no primeiro mês, no segundo mês, você já consegue se sentir melhor. Você já está melhor, você já está, por exemplo, você está com mais disposição, você vai até uma padaria a pé e você não chega morrendo, entendeu? Você sobe uma escada... Isso foi um desabafo, tá? Desculpa. Mas é verdade, você sobe uma escada e você não chega lá pingando ou com falta de ar. Você começa a sentir uma coisa já no curto prazo. Nos investimentos é a mesma coisa, só que um paralelo você pensando no longo prazo, você começa a ter resultado no curto, porque você começa a pensar no seu dinheiro. Exato. E sabe uma sacada que eu falo, vai parecer que eu estou me contradizendo, depois vamos explicar. O seu objetivo, ele não pode ser alcançável. Mas como assim você não pode alcançar? A primeira coisa que você fala, primeiro tem que traçar um objetivo para ir atrás. Porque imagina que de repente você quer ser o melhor corredor do mundo, quer correr mais longe possível. O objetivo é chegar até aquela árvore. Você chegou na árvore, você para. Sim. Se você chegou na árvore, seu objetivo é a próxima árvore, você continua indo, e você continua indo, e você continua indo. E o seu objetivo, ele tem que ser uma coisa inalcançável, porém plausível. O seu objetivo tem que ser, por exemplo, chegar no topo da montanha. Legal, só que a montanha não pode ter um topo. Ela tem que ter outros níveis, outras montanhas escaláveis. Porque seu objetivo de academia é ganhar 3 quilos de músculo. Beleza, chegou lá, ganhou 3 quilos, você para. E o que acontece? Você vai perder, ou vai ficar com aquele 3. Se você quer ganhar 10, você vai tentar chegar mais longe. Só que você sabe que para chegar no 10, tem que passar pelo 3. Sim, e tem um ponto também que é interessante as pessoas pensarem também, isso para tudo na vida. Eu quero chegar num ponto, mas aquilo ali não é o final. Porque vamos pensar assim, pensando em investimento, eu quero chegar no meu primeiro milhão. Cheguei no meu primeiro milhão, eu vou parar? Não, cheguei no meu primeiro, eu quero chegar nos 3. Cheguei nos 3, quero chegar nos 6. Cheguei nos 6, agora eu vou chutar o balde, eu quero 20. Porque aí porque você chegando, você começa a subir mais. Então, eu acho que também é um ponto que a gente precisa falar para as pessoas, que o objetivo é o 1. Você chegou no objetivo? Bota outro. Pô, bati minha meta, cheguei no objetivo. Era aqui que eu queria chegar. Cheguei no meu primeiro milhão. Beleza, agora eu vou buscar os 3. Agora eu vou buscar os 5. Uma coisa que você falou, Gabriel, que eu achei muito legal, muito legal. Você falou, quero chegar no primeiro, depois chegar no 3, no 6, aí chutar o balde e chegar em 20. Uhum. E olha que curioso, eu não fiz a conta, mas eu tenho certeza absoluta. O que você acha que é mais difícil? Ir do 0 para 1 milhão ou do 6 para o 20? Acho que do 0 para 1 milhão. Sem dúvida. É absurdamente mais difícil. Pensando porque também você já chegou lá, né? Você chega no 6 milhões, por exemplo, você já sabe o que você tem que fazer. É só você replicar. Tá certo? Aumentar a escala. Mas é só replicar. Exato. São duas coisas. Primeiro, ao seu conhecimento, você sabe o que fazer para chegar lá. Então isso já potencializa a sua capacidade de gerar dinheiro. Mas mesmo que você não saiba, que você faça a mesma coisa, tem a 8ª maravilha do mundo, de acordo com Einstein, que é os juros compostos. Que ele fala, quem entende ganha, quem não entende paga. E isso está intimamente ligado às pessoas não entenderem o poder do longo prazo. Intimamente ligado. Se você pegar, por exemplo, 10 mil reais a 1% ao mês e aplicar isso por 40 anos, virou 1 milhão de reais. Essa conta eu já fiz algumas vezes no canal. Só que em 20 anos, esses 10 mil viraram 100. Ou seja, na metade do tempo você ganhou 90 mil. Na outra metade, 900. Sem fazer mais nada. Porque o negócio é escalável. As pessoas não entendem que é escalável. E por não entender o quanto sabem que é escalável, elas sabem que os juros compostos funcionam de um jeito que um ganha mais que o outro. Mas não é intuitivo. Não é intuitivo. Você tem uma ideia, Gabriel? Eu fiz mentoria já para 20 pessoas formadas em exatas. Uma pessoa já com PhD, um professor da FGV, inclusive colega meu, pessoas que trabalham com o meio de finanças, trabalham há 15 anos, que entendem juros compostos. E quando eu pergunto para eles intuitivamente, quando eu falo, 10 mil vira 100 em 20 anos, em mais 20 anos vira quanto? Ninguém fala 1 milhão.
Porque a conta não é intuitiva. A pessoa pode ser de exatas, a galera não tem essa intuição. E por não saber aonde dá para chegar, o que acontece? Não vai. Sim. Não vai. E olha que pensamento completamente louco. As pessoas não investem por longo prazo porque não entendem esse poder dos juros compostos. Mas as pessoas fazem muitas coisas pelo longo prazo que não são exponenciais. Tipo, por exemplo, você 10 mil reais por mês, perdão, 10 mil reais investido, vira 1 milhão em 40 anos. O seu salário de 10 mil reais vira 1 milhão em 40 anos? Mas nunca. Não vira. Não vira. Tem gente que fica 10, 15 anos na mesma empresa, não tem nada de errado com isso, mas porque está lá, porque está acomodado e acha que vai ter um passinho por vez. Elas aceitam o longo prazo para coisas que não são exponenciais, como, por exemplo, uma carreira numa mesma empresa que a pessoa não gosta. Se ela gosta, ótimo, fique lá. Relacionamento por 7, 10, 15 anos com uma pessoa que você não tem mais sentido. Ela fala que vai começar a comer melhor e não come. Coisas que não são escaláveis, a gente aceita para o longo prazo. E uma coisa que é perfeitamente escalável, que é os juros compostos, que são os investimentos, a pessoa não coloca. Ela não coloca. E por que ela não coloca? Esse porquê é a pergunta de $1 milhão, que literalmente é de $1 milhão sobre investir. Por causa do seguinte, no curto prazo é muito mais arriscado você investir do que você garantir que o próximo mês você vai ter um emprego. A chance de você continuar empregado por 1, 2, 3 meses é muito maior do que a probabilidade de você investir, por exemplo, na bolsa de valores e ganhar ou perder dinheiro. Só que isso é uma coisa que só o longo prazo resolve. O risco, ele inverte, o risco, ele vai invertendo. Se você está investindo, quanto mais tempo você investe, por mais tempo ter seu dinheiro rentabilizando, o risco diminui. Isso não é uma coisa intuitiva, porque você pensa, poxa, mais tempo tem mais incerteza. Ok, tendo mais incerteza, tende a ter mais risco. Esse é o raciocínio lógico, não é um raciocínio errado, mas ele é incompleto. Porque ao longo do tempo, você está sujeito, por exemplo, a os chamados cisnes negros, que são os efeitos fora da curva que dá uma catástrofe, como por exemplo a queda da barragem de Brumadinho, a crise de 29, a delação do Joesley. São efeitos que ninguém consegue prever, está exposto ao longo do tempo, eles podem chegar e te dar um impacto. Beleza. Só que esses efeitos, eles recuperam. Sim. Até hoje todos se recuperaram. Todos se recuperaram. Então, por parecer que o efeito é muito gritante, se você coloca ele na escala do tempo, ele é irrisório. Ele acaba sendo completamente irrisório. Tem um estudo feito pelo Jeremy Siegel, se não me engano, no livro Stocks for the Long Run, que tradução acho que é literal, investir em ações para o longo prazo, que ele prova matematicamente que você investir em ações é mais seguro que investir em renda fixa. Ele prova matematicamente. Eu não vou aprofundar muito aqui, mas ele faz o seguinte, ele pega desde 1800, se você pegar 3 décadas, 30 anos, qualquer período de 30 anos, as ações nunca perderam para a renda fixa. Nunca perderam, elas sempre estão ganhando acima da inflação. Qualquer período. Se pegar no topo da crise de 29, que caiu 70% a Bolsa Americana, a maior crise da história, o cara comprou só no topo, fez mais nada, esperou 30 anos, ele ganhou dinheiro. Ou seja, o tempo ajudou a pessoa, o tempo ajudou a recuperar. E o tempo faz milagres. Ele faz milagres com tudo, seja com emprego, com uma carreira, com relacionamento, com tudo. Com Sim. absolutamente tudo. E aí tem um outro ponto também, que as coisas em investimento, elas não são intuitivas. Muita coisa não é intuitiva e por não ser intuitiva, mata a galera. Tem um provérbio que eu até discuti com você esses tempos, chinês muito bom, que eu queria ter inventado, mas não inventei, mas é sensacional, que fala o seguinte: a melhor oportunidade que você teve para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor oportunidade é hoje. Isso é fantástico. Porque a galera não começa porque não sabe que está demorando. Mas se não começa hoje, passou mais 20 anos e você não começou. E a melhor época para começar a investir é o mais cedo possível. É o mais cedo possível. Se a pessoa começar com 20 anos a investir, ela com 50, ela teve 30 anos de rendimento. É absurdo o quanto a pessoa consegue potencializar. Se ela começa com 30, ainda dá? Lógico que dá. Com 40, dá? Lógico que dá. Qualquer idade dá. Mas o quanto de dinheiro você precisa a mais para fazer aportes de capital para conseguir rentabilizar, muda muito. Chega a cair uma ordem de grandeza, 2 ordens de grandeza. E com 20 anos, quem que investe que você conhece? Tem 20 anos que investe. Usando esse gancho, se você procurar no nosso canal, tem uma aula que você deu na UFSCar. E tinha como que era o nome do menino, que era o mais novo da sala? O Cid. Salve Cid. Salve Cid. O Cid, ele
ele tava lá na sala com a galera e ele tem 20 anos. E a gente tem uma planilha, inclusive está aqui na descrição do vídeo e também você baixa e tem um vídeo explicando como usar a planilha, que é a planilha da independência financeira. E nessa aula a gente mostrou essa planilha e a galera foi loucura. A galera que por elas podia parar a aula e vamos falar dessa planilha aí, vamos falar. Porque a ideia nessa planilha a gente mostra como você chegar ao 1 milhão ou a qualquer número. E o legal é que aí quando a gente estava lá, o Cid estava lá, e aí você comentou, né, se a pessoa começa com 20 anos, ela precisa dos aportes mensais muito baixos, né? R$280 por mês. R$280. Aí a gente falou, e R$280, se ela começar a colocar isso, ela vai chegar no 1 milhão dela com 50 anos. Com 50 anos. E aí, cara, eu lembro nitidamente que a gente tava gravando, a galera foi loucura, tipo, olha aí, Cid! Cara, para de gastar dinheiro com besteira. Eu lembro a reação do Cid. Ele tava anotando alguma coisa, quando eu falei, você chega no 1 milhão com R$280, ele parou e fez assim, oi? Foi sensacional. E o legal, cara, é exatamente isso. As pessoas, elas não enxergam isso, porque também as pessoas não vão atrás disso. E aí, quando a gente mostra com número, planilha, mostrando que é possível, é extremamente possível. Eu, por exemplo, eu tenho minhas metas financeiras. E geralmente, quando a gente conversa, a gente se entende. Quando eu converso com a Mari, a gente se entende. Mas quando eu falo com uma pessoa que não entende muito de investimento, a pessoa meio que, nossa, olha o que ele está falando. Olha, cara, você não vai chegar nisso. Mas a gente, por outro lado, a gente coloca na ponta do lápis e é extremamente plausível. E agora que a gente já conversou, a gente já explicou pra galera o poder do juros compostos, o longo prazo, e a gente falou que é possível sim ter alguns retornos, principalmente no curto e médio prazo, e principalmente pensando assim, quando você está investindo bem, você está pensando na sua finança pessoal, na sua vida financeira, ou se você é solteiro, se você é casado, você está pensando no todo, você começa a dar muito mais valor para o seu dinheiro, porque você entende que, putz, se eu der uma apertadinha aqui, é um japonês a menos no mês, eu vou conseguir investir e comprar novas coisas. Tá, beleza, a gente tem isso. Certo. Como que eu começo? Investir para o longo prazo. Perfeito. Vamos num passo a passo. A gente sabe que tem muita gente que já está lá na frente, então eu vou pedir um pouquinho de paciência. Mas é bom sempre a gente retomar isso. Porque às vezes a pessoa começou já, mas uma repaginada, ela fala, dá para pegar alguma coisa disso. Vamos colocar o passo a passo assim. Primeiro, tal. Segundo, tal. Para as pessoas entenderem e anotar isso tudo e colocar em prática. O primeiro passo para qualquer prazo, para curto, médio e para longo, mas muito mais para longo prazo, é você ter um objetivo de longo prazo. O que você quer fazer, o que você quer construir, o quanto que você quer chegar. Matheus, isso aí é simbólico, é filosofia. Não é. Não é. Sem você ter um objetivo do que você quer, seja aposentar, independência financeira, abrir uma ONG, o que quer que seja, você não tem o para que juntar dinheiro. É igual você na academia indo pra quê? Pra nada? Você não vai. Você não vai pra quê? Você tem que ter um objetivo. Porque como é longo prazo, você tem que ter alguma coisa para buscar. Senão você vai se perder, você vai acabar se difundindo. A primeira coisa é definir um objetivo. A segunda coisa é você entender aonde você pode chegar ou o que você precisa para esse objetivo. E por que esse segundo passo ele é tão importante. Eu, essa semana, na quarta-feira, fui encontrar uma mentorada que precisa de muita ajuda na parte de finanças pessoais. Ela, inclusive, uma amiga minha, estudou comigo na pós-graduação, então foi muito mais fácil, muito mais leve a conversa. Ela está com uma parte que precisa de organização financeira, muita parte de organização. Ela tem um objetivo muito bem traçado, ela quer independência financeira, ela quer poder ficar à vontade, quer poder viajar o mundo. Aí eu falei, legal, quanto para você, me dá um número para eu trabalhar, o quanto para você acha interessante receber mensalmente para conseguir fazer isso? Ela falou, Matheus, R$6.000 para mim estaria bom. Não tem certo e não tem errado. Mas pelo que ela me falou que ela queria fazer, era pouco. Ela queria, eu queria viajar pelo menos para fora do Brasil 2 vezes por ano. O objetivo dela de vida, ter uma casa grande, ter 2 filhos. Falei, ótimo, tu acha que R$6.000 acaba sendo pouco? Ela falou, nossa, Matheus, eu até achei que era muito para chegar lá. Aí o que eu fiz? Abri a planilha, falei, quanto você consegue depois que a gente quitar as dívidas, organizar, consigo poupar X reais por mês. Falei, bacana, você da sua idade hoje, ela vai fazer 30 anos esse ano, você demora 21 anos fazendo o aporte que está fazendo hoje, sem melhorar nada a sua vida, sem acontecer nada. Daqui 21 anos,
você vai conseguir uma renda passiva de mais ou menos R$6.000 por mês. Já tá vendo, Matheus? São 21 anos para conseguir 6 mil. Tá um tempo bom. Eu falei, legal. Só que para R$10.000 por mês são 24 anos. Para R$15.000 por mês eram 26 anos. Então eu falei, se você esperar mais 3 anos, de 6 vai para 10. Vai para 10. E por que isso é importante? Porque quando ela chegou no 6, você vai falar, parei. O cara que chegou na árvore parou. Só que a próxima árvore está muito mais perto do que a pessoa acha. Então eu falei o seguinte, não vai pelo que você acha que dá. Vai pelo que você quer. Vai pelo que você quer. Eu quero 10, eu quero 15, eu quero 100. Vê disso. Ah não, 100 não dá para chegar. Mas volta a ver o quanto dá. Não começa de baixo, começa de cima. Então o segundo passo seria esse. Primeiro, tem o objetivo. O segundo passo, define aonde você quer chegar, não por baixo, por cima. E o terceiro passo, algumas pessoas já têm feito, algumas não têm feito, é você conseguir poupar alguma coisa. Não adianta nada você saber onde você quer chegar, você entender o que você consegue fazer, sem você conseguir poupar alguma coisa. E essa parte é a parte da organização das finanças. É a parte de você sentar e planilhar o que você precisa fazer. E planilhar, Gabriel, é fácil. A galera não entende que tem que cortar excesso, tem que focar em qualidade de vida, não em padrão de vida, ela confunde muito. Dá para nem cortar o japonês se é que a pessoa quer. A pessoa quer cortar se ela quer o japonês, não deixa lá. Deixa lá. Sim. O problema são os excessos das pessoas. Uma outra mentorada minha também, que está com muito problema, muita dificuldade na parte de finanças pessoais, ela vinha mês a mês baixando as dívidas dela, quitando as dívidas dela, e ela recebeu uma bonificação da empresa dela. E ela chegou para mim e falou, Matheus, a bonificação foi embora, mas você usou para quitar dívida? Ela, não, eu gastei. Eu falei, no quê? Ela, não sei. Isso é uma coisa que... Ela não sabia o que ela gastou. As pessoas esquecem ou vão comprando e gastando e não fazem a mínima ideia para onde foi. Isso é normal. Ela queria o prazer de gastar, não certo. outra coisa. E aí tem que ter essa organização. A pessoa tem que entender o que ela pode fazer, o que ela pode cortar, o que ela pode poupar. Depois, esse é o quarto passo. Então, o primeiro... Objetivo. O segundo passo é a pessoa entender onde ela pode chegar. Então, metas e objetivos traçados. Perfeito. Tá. Objetivo, o primeiro passo, meta, o segundo passo. Terceiro, cortar os excessos. E o quarto, identificar o seu real potencial de poupar. Sim. Depois que você identificou quanto você pode poupar, tem que pegar esse dinheiro e saber onde colocar. E você corta aqui, dá um zoom na minha cara. Se você ainda não abriu conta numa corretora de valores, eu vou achar você, vou estar embaixo da sua cama, vou tacar fogo. Brincadeira. É para quê? Para você não investir em um banco. Invista em uma corretora. Corretoras são seguras, corretoras são confiáveis. A gente vai eventualmente fazer um vídeo específico sobre isso. Mas pesquise, corretora é um lugar bom para ter o seu dinheiro. Se a corretora quebrar, você não perde o que está aplicado. O que está aplicado está no seu nome. A corretora ela é só uma custodiante, ela custodia aquilo. Então, o outro passo é abrir conta numa corretora. Sim. Quais corretoras eu confio? Depois eu não detalhamento, mas a XP, a Rico, a Clear, a Isinvest, a Modal, 5 corretoras boas. As grandes. As grandes, as maiores. Depois que você fazer isso, qualquer lugar vai te falar, trace o seu perfil de investimento. Mas você vai ver que vai dar moderado. Você tá a grande maioria dá moderado. Vai dar moderado. Sim. E o seu perfil de investimento, a corretora ela faz o que ela pode para traçar, mas não é o que você quer. Então você tem que ter um objetivo muito bom, uma meta muito boa, para você entender o que você precisa fazer. E depois de tudo isso, que você abriu conta corretora, tem um objetivo, tem a meta, consegue poupar, aí que vem o pulo do gato. Onde eu coloco? Sim. Onde eu coloco? E ela pergunta, que ação eu compro? Que ação eu compro? Que fundo eu posso investir? E a primeira pergunta é o prazo. Sim. Para que prazo você quer? Para curto prazo é uma coisa, para médio prazo é outra, para longo é outra coisa. E a partir daí o pessoal tem que colocar, tem que estudar um pouco investimentos. E eu digo um pouco, é um pouco mesmo. O cara não precisa ser um especialista em investimentos na área. Tem que saber o básico, tem que saber o arroz com feijão. E assim, quando a gente fala estudar, tem muita gente que, eu vou ter que comprar livros e que nem é a escola. Não, não é nada maçante. Eu, por exemplo, eu comecei a aprender sobre investimento através do YouTube. Canais, vídeos, aí eu parti para livros, e aí depois eu fui fazer um curso, que foi quando eu conheci o Matheus. E aí eu fui aprofundando, e hoje eu tenho tranquilidade em entender os investimentos. Não faço investimentos mirabolantes, estou começando. E as pessoas, às vezes eu falo, que nem eu falei, a galera que chega pra mim e fala, me dá uma ação aí. Eu falo, cara, estuda, velho. Na moral, se eu conseguir, você também consegue. Mas sabe um problema que também não é intuitivo?
Hoje você tem um emprego, você trabalha numa empresa, sei lá, você tem o cargo de analista, não sei o quê, você quer virar coordenador ou quer virar gerente. Para você ganhar mais. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar mais, tem que se empenhar mais. Nada errado com isso. Quanto mais você empenha, você faz hora extra, dá um gás, dá melhores resultados, você consegue subir de cargo e o dinheiro sobe junto. E certo? as pessoas querem fazer isso. Elas querem, não tem nada de errado com isso. Só que o investimento, olha que loucura. Se você pegar um bloco de energia seu e estudar, esse bloco que você estudou, depois você, em teoria, é só fazer a manutenção. Sei lá, você estudou 30 horas. Depois, você vai desprender meia hora, 15 minutos no seu semestre para olhar a sua carteira e fazer manutenção. E o louco é assim, não tenho tempo para isso. Cara, eu vou te contar uma coisa que eu fiz. E se você perguntar para minha esposa, a Mari, ela vai confirmar. De final de semana, eu me trancava ou sentava numa mesa, porque eu tinha comprado um curso de opções, que é um tipo de investimento que talvez a gente fale, mas é um negócio muito mais avançado, porque é trade, não é investimento, é trade. Você não consegue comprar e segurar, tem um prazo. Mas isso, cara, eu passei domingos assistindo aquilo, umas 4 horas, aí parava para almoçar, mais 4 horas e anotando. Eu tenho um caderno, eu anotei tudo. E isso tá dando retorno, porque eu estudei, eu fui atrás disso. E, cara, foi um negócio muito prazeroso, porque a partir do momento, e o mais louco, e as pessoas, coloca isso na sua cabeça, a partir do momento que você aprende uma coisa e você coloca ela em prática e você começa a ver que ela funciona, cara, isso é uma coisa tão boa, porque você vê que o seu esforço tá valendo a pena. Passa a ser um hábito, né? Sim, e o legal é, investimento, dinheiro, é totalmente ligado a tudo na sua vida. Tudo. E quando você começa a pensar no seu dinheiro, em como investir melhor, você começa a ver como viver melhor. Porque você vê que você pode chegar em alguns lugares, você pode chegar em alguns investimentos que lá na frente vão te dar um resultado melhor e você para de se acomodar e, eu ganho isso aqui, tá bom pra mim. E esse resultado melhor, Gabriel, olha que é uma outra conta que quando eu faço, a galera chora, mas depois que chora, ele limpa as lágrimas e vai fazer atrás disso. Que é o seguinte, é uma simulação, estou colocando R$1.000 todo mês, certo? Todo mês colocando R$1.000, a simulação 1% ao mês. Em 40 anos, quanto cada R$1.000 vira? O primeiro R$1.000 que você colocou virou 120 mil. Virou 120 mil reais. E depois isso vai caindo porque vai tendo menos tempo de rendimento, certo? Só que tem essa aqui que é a virada de chave. A pessoa que ficou fazendo isso por 40 anos, certo? Ela teve um resultado X, se eu não me engano, é 11 milhões e 400 mil reais. Nossa! De ganho, nem de patrimônio, de ganho. Uhum. E uma pessoa que ficou fazendo isso por 160 meses e os outros, não sei quantos meses, quantos faltou? Muitos meses, eu não vou fazer essa conta. 320 meses, faltou. Tá. 320 meses que ela não fez nada. Essa pessoa teve 80% do ganho da outra. Ou seja, alguém que investiu por 40 anos e alguém que investiu por mais ou menos 13 e parou, essa que pegou os primeiros 13 anos, teve 80% do ganho, é 9 milhões e alguma coisa. Isso mostra o poder de começar antes. Essa pessoa pegou os últimos 13 anos, ela teve tipo 10% do resultado. 10% do resultado. Então, cara, o que você coloca antes, deixa trabalhar para você. Sim. Imagina isso, você investiu por 40 anos, um outro cara investiu por 14, e esse cara tá com 80% do seu ganho. Que não tem, o patrimônio do primeiro cara é muito maior, porque ele ficou todo mês colocando mais R$1.000. Só que o ganho mesmo está lá atrás. A árvore começou a crescer lá atrás. Só que a galera fala assim, queria ter começado lá atrás. Começa hoje, porque hoje vai virar lá atrás amanhã. Esse que é o ponto, a galera não se toca disso. E olha como, se eu te falasse que existe uma coisa, que é um trabalho, que é um emprego, no qual você tem que se esforçar bastante hoje, para nunca mais se esforçar lá na frente. A quantidade de trabalho que você tem vai diminuindo, o quanto você ganha vai aumentando, você vai tendo mais tempo livre. Quem não quer um emprego desse? Quem não quer um emprego desse? E tá do lado, tá no investimento, é só colocar lá. E a gente aceita um emprego que eu vou trabalhar mais horas para ter um ajuste no fim do ano em cima da inflação. De novo, nada de errado com isso, porque tem medo de investir. A galera não tem medo de perder tempo de vida. E, cara, tem uma coisa que as pessoas... nervoso, perdão. Tem uma coisa que as pessoas não entendem. Hoje você investe aqui, ó, no celular. Eu tô aqui com o celular, que é a minha colinha. Cara, mas você recebe seu salário, você manda para sua corretora e você investe tudo aqui. Isso aqui tá 24 horas quase colado na sua cara.
E as pessoas falam, eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. O tempo é gestão de tempo. Eu estou me policiando muito quando alguém me fala, vamos fazer alguma coisa? Eu falo, não tenho tempo. Eu falo, não é minha prioridade. Porque tempo a gente tem. Sim. De manhã, não tenho tempo que eu vou trabalhar. Não, você está preferindo trabalhar do que dormir, do que ir para academia, do que alguma coisa. Você opta por isso. Olha um exemplo. Hoje, esse dia que a gente está gravando aqui, é um domingo, são 10h25 da manhã, quebrando a quarta barreira. A gente está entregando as coisas que a gente está fazendo. Mas é verdade, hoje é um domingo, 10h25 da manhã, e a gente veio pra cá pra gravar conteúdo. Porque é uma coisa que a gente quer e a gente arrumou o tempo. A gente deu um jeito. Mas a gente podia. É domingo. Ontem. Então, assim, ontem eu saí. Não, a gente pôs isso como objetivo, pôs isso como meta, a gente vai fazer. Perfeito, perfeito. E o mais louco, deixa eu só dar um gancho de uma coisa que a gente às vezes acaba esquecendo. As pessoas, investimento não é uma coisa que você precisa ver todo dia. Não precisa. Você consegue montar uma carteira de investimento para olhar. A galera me pergunta bastante isso. Matheus, quanto tempo tem que olhar a carteira de investimento? Quanto que consome do meu dia a dia? E as pessoas ficam bravas comigo que eu não dou uma resposta direta, mas é porque não tem uma resposta direta. E a resposta é quanto tempo você quiser. Dá para montar uma carteira de investimento que você pode olhar todo dia. Lógico que tem. Carteira de trade. Sim. Que não é investimento, mas tudo bem. Olhar todo mês, quando eu fazer o aporte mensal, que até é uma sugestão, não recomendação. Quem faz aporte mensal, que na minha visão é o melhor jeito de investir hoje, todo mês colocar alguma coisa, olha uma vez por mês quando eu fazer o aporte. Eu quero olhar uma vez por semestre, tudo bem, uma vez por ano. Você consegue montar uma carteira que você olha com o prazo que você quiser. Só que quanto maior o prazo que você vai olhar, a sua carteira tem que ser de mais longo prazo. Sim. E quem está começando, eu não aconselho olhar com frequência. Ainda mais no mercado de renda variável. Porque você comprou uma ação, certo? Comprou uma ação a R$20. De repente ela caiu para 15. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Só que por longo prazo você não vai sacar. Você vai sofrer. Você comprou ela a 20. Ela foi para 30. Você vai sofrer. Você vai querer sacar. Então não tem uma opção que você olha e não sofre. Então para quê? Porque esse masoquismo, você comprou uma coisa por longuíssimo prazo e passou 3 dias, você quer vender. Não tem sentido, não tem sentido. Eu passei por isso, lembra? Todo mundo passa por isso. A gente montou uma carteira. Foi a Engie, não foi? Foi a Engie. A Engie a gente comprou, se eu não me engano, a R$42. Quando ela bateu 45, eu mandei uma mensagem pro Matheus. Matheus, vou vender. Ele não vende, é pro longo prazo. Eu falei, tá bom. Bateu 46, falei, Matheus, tá 46, deixa eu vender. Não vende. Você vai segurar, você fez um propósito. E eu vou te contar uma coisa. Ela caiu tudo, voltou a 40, menos do que eu paguei. Voltou para 42,40, que era menos que eu paguei. Aí a primeira coisa que eu pensei, devia ter vendido com 46. Só que isso é uma... Eu pensei e falei assim, não, como eu conversei com o Matheus, como eu tinha montado, é pro longo prazo. Não é para fazer trade, não é para ter o resultado imediato. Cara, beleza, conversamos sobre tudo isso. Uhum. A gente tá chegando aí, deixa eu colar aqui, uns 30 minutos de vídeo já da nossa conversa. Vamos para a parte final. Certo. E ponto final mesmo e decisório. Porque quem chegou até aqui, você merece isso que a gente vai fazer. Como é que eu monto minha carteira? A gente já fez um vídeo. Já. A gente tem duas aulas. São conteúdos de mais de 1 hora. São 2 lives que a gente faz. Para você que não sabe, a gente tá fazendo uma live por semana. Começa a acompanhar, segue a gente nas redes sociais lá, Matheus Gaboard. Tá tudo aqui na descrição, tá? A gente fez uma de montagem de carteira que já tá. A gente fez uma de escolhendo ações. Isso. E vai ter uma que a gente vai fazer, porque a gente tá gravando uma semana antes, vai ter uma que vai entrar agora. Ali você vai ter o como fazer, o passo a passo. O Matheus explicou muito bem. Quem acompanhou a live, quem assistiu o vídeo, elogiou demais, porque realmente a gente até recebeu alguns depoimentos da galera. Sim, foi uma aula de uma hora. Uma hora. É só você parar. Se você for pra mim que não tem 1 hora pra mudar o seu futuro, cara, desculpa, fecha esse vídeo e vai embora daqui. Mas tudo bem, não quero me revoltar porque hoje é domingo. Respire. Beleza. Como é que eu monto a minha carteira? Beleza, a gente teve os passos, mas como é que eu penso nessa carteira de longo prazo? Ótimo. Bom, vou imaginar aqui um perfil moderado, cada um tem que adaptar para um perfil, alguém que se diz moderado. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, o que você quer do seu patrimônio? Não o meu objetivo, o que você quer do seu patrimônio. Bom, para o longo prazo, o seu pior e maior inimigo é sempre a inflação. Então você tem que buscar ganhos acima da inflação. E se você é uma pessoa que tem aversão ao risco,
E não tem problema nenhum, se alguém que não aceita o dinheiro oscilar e vai buscar títulos de renda fixa, você tem que buscar títulos que rentabilizem acima da inflação. Os títulos híbridos, IPCA+, Tesouro Direto IPCA+, um CDB IPCA+, algum título que te rentabilize um valor acima da inflação. Por quê? O tempo ele é seu aliado, só que acontecem eventos imprevisíveis. E diferente de um cisne negro em uma ação que se recupera, a inflação ela é cumulativa. Ela foi um ano 10, o outro ano ela foi 5, ela foi 15 nos 2 anos. Tirando deflação, que no Brasil é extremamente raro, aconteceu agora nesse mês, mas raríssimo, ela vai acumular. Uma coisa que acumula, tem que se proteger. E se você compra um título IPCA+, você elimina a inflação da jogada. E você tirar uma variável dos investimentos é fantástico. Então, para quem quer renda fixa, tem aversão ao risco, eu buscaria títulos IPCA+. Agora, qual que eu busco? Título público ou título privado? Os dois são bons, os dois funcionam. Eu, Matheus, prefiro título privado, porque ele tem menos liquidez, ou seja, eu tenho menos possibilidade de resgatar antes, eu não posso resgatar quando que eu quero. Você fica travado, então você não vai torrar. Você fica travado, é uma vantagem dependendo do lado, só que ele paga mais. Ele paga mais por causa disso. E como é para o longo prazo e eu não quero sacar, tem sentido buscar esse tipo de título. E para quem é moderado, uma categoria de investimentos que eu gosto muito, inclusive vai ter uma live eventualmente detalhando isso, é fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele é mais arriscado que a renda fixa, visto que ele é renda variável, mas é mais seguro que as ações. Acaba sendo um meio termo das duas. Ele, bem simplistamente, tá? Ele se remunera em função do aluguel pago do imóvel. Você é sócio de um imóvel. Portanto, se você comprou um fundo imobiliário, você vai receber os aluguéis dele na sua carteira, todo mês vai cair na sua conta corrente. Ele sim é variável, mas oscila menos e é mais seguro. E muitos dos contratos de fundo imobiliário são reajustados na inflação. Então você consegue proteger a sua carteira da inflação com renda variável, o que é uma vantagem gigantesca. Nossa, isso é muito bom. Uma vantagem gigantesca. E se você quer entrar no mercado de ações e você está no começo, está com um receio, não pegue mais do que 10% do seu capital, pegue um percentual pequeno do seu capital e coloca em ações. Que tipo de ação? Se você está começando agora, eu colocaria em ações de dividendos, que são empresas maiores, mais estáveis. Por exemplo, não é recomendação de compra, é um exemplo de empresa. Porque a gente nem pode fazer isso. A gente nem pode fazer isso. A gente só está dando exemplo aqui. Como, por exemplo, a Ambev, como, por exemplo, o Itaú, como, por exemplo, a WEG, que são empresas mais sólidas, mais estáveis, para você entender o quanto a oscilação dói para você ou não. Ou se você for um cara mais arrojado e viu nosso vídeo do Barbell Strategy, que te explica como você consegue ser incrivelmente agressivo com uma pequena parcela do seu capital e com a outra parcela proteger o seu patrimônio inteiro, você pode pegar 5% do seu patrimônio e fazer uma aposta com ele, pegar uma empresa muito mais arrojada, muito mais arriscada, de forma que se você acertar a mão, ela vai embora. Você tem um risco muito maior, mas um retorno muito mais elevado. Empresas de crescimento, por exemplo, lojas Renner, Raia Drogasil, empresas que têm um risco maior, mas um potencial de crescimento muito maior. Então, para mim, a ideia seria essa pessoa, entender o que ela quer. Eu quero a longo prazo. O que eu preciso? Proteger da inflação. Ponto. Eu tenho completa e total aversão ao risco. Só renda fixa. Eu consigo aceitar meu dinheiro oscilar um pouco para ter rentabilidade no longo prazo. Fundo imobiliário. Não, eu entendo o poder do longo prazo. Eu não vou xingar o garçom, chutar o cachorro, brigar com a minha mãe. Se eu ver meu capital oscilar bastante, pego um pouco e coloco em ações. Quais ações? As ações da empresa que você acredita. E você não vai olhar a cotação. E mais importante que tudo isso, todo mês faça um aporte mensal. É isso que vai fazer a manutenção da sua carteira para o longo prazo. Todo mês coloca um pouco de dinheiro. Onde que eu coloco isso? Vê nossa live número 1. Eu explico exatamente onde você coloca, por que você coloca, quando você coloca. Mas essa que é a sacada para o longo prazo. E tudo isso começa, de novo, objetivo, meta, organizar as finanças pessoais, abrir a conta na corretora, saber o quanto você pode poupar por mês, alinhar o quanto você consegue chegar, entender o seu perfil, colocar a sua carteira nos percentuais que você aceita e fazer os aportes mensais. Com tudo isso, você chega no seu milhão, no seu 2, 3, 4. E o ponto principal, que eu falo de novo, que a gente está acabando o vídeo já, é a sua consciência e o seu modo de viver é o que vai te levar. Não deixa ninguém te empurrar o que você deve fazer ou não deve fazer, ou então não tome a vida de outras pessoas como um exemplo para você seguir. Se você for seguir exemplo, siga pessoas que realmente fizeram a diferença. É o não se comparar, você nunca se comparar. E outra coisa também que quando você começa a investir, você começa a estudar, aí você começa a cair em alguns lugares e olhar que, ô louco, o cara tá ganhando
nossa, milhões, a carteira dele tá batendo 100% já no ano, já deu mais de 100%, 200%. Só que você tem que entender uma coisa. Montagem de carteira e como você lida com seus investimentos é seu. Não existe ninguém igual. Nós temos perfis parecidos, mas ninguém lida com o dinheiro e ninguém lida com as coisas internas da mesma forma que você. Não adianta você buscar comprar uma carteira ou uma indicação, ou então chegar para o seu amigo que está estudando um pouquinho de investimento e falar, viu, me fala umas ações aí para eu comprar, porque não funciona. Você precisa estudar, você precisa entender o seu objetivo, você precisa entender aonde você quer chegar. E se você fizer tudo que a gente falou aqui, se você colocar isso, internalizar isso para você, eu tenho certeza que você vai chegar nos seus objetivos. Perfeito. Eu não poderia fechar esse vídeo melhor do que o Gabriel fechou agora. Obrigado, gente! Brincadeira. Certo, pessoal? Certo? A gente se vê daqui uma semana, a gente volta, moeda de troca toda semana tem moeda de troca. A gente às vezes solta em algum dia ou no outro, mas toda semana tá aqui. E lembrete, pessoal, deixa as perguntas aqui embaixo no vídeo se você quiser. A gente vai tentar responder o máximo possível. Se você chegou até esse ponto e gostou do vídeo, deixa o like, compartilha para chegar em outras pessoas que esse vídeo a gente está fazendo isso para agregar o máximo de conteúdo para vocês. E além de você dividir com uma pessoa que ajuda ela, o YouTube entende que é um vídeo interessante, que é um vídeo bom e divulga para mais gente. Não só o YouTube, mas como as outras plataformas, porque a gente posta em todo lugar. É isso aí, porque gente. O pessoal, eu não tenho tempo, eu não estou acostumado. Cara, a gente tá em tudo agora. Tem tempo. Daqui a pouco a gente vai aparecer na sua casa ao vivo. Beleza? Falou, valeu. Pessoal, até mais. Gabriel. Matheus, brigadão. Até mais. Até semana que vem. Tchau. Tchau.